Seja muito bem-vindo ao nosso mês do Yoga gratuito. Eu sou a Rafa Policarpo e essa é a nossa primeira aula de Yoga. O que você vai assistir agora é uma gravação da nossa aula inaugural que aconteceu ao vivo. Você vai reparar que essa aula é um pouquinho mais extensa, justamente porque nela eu vou te explicar um pouco mais sobre esse projeto e te dar as bases passo a passo para você começar a praticar. Espero que você consiga aproveitar essa experiência e qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. A intenção desse projeto é poder trazer pessoas que estão do zero ou que querem fortalecer a prática, que querem restabelecer aquelas bases do começo do yoga, porque em alguns momentos é muito difícil, até para quem já pratica, entender como integrar cada passo a passo ali dentro de uma aula. Geralmente, se você entra em uma aula de academia ou de estúdio, no yoga a gente raramente separa por níveis. Então você já vai entrar numa turma que às vezes já está ali, que nem tem gente aqui que faz há 3 anos aula comigo, tem gente que nunca praticou. E quando você coloca todo mundo nesse mesmo ambiente, com o tempo as coisas vão se equilibrando, mas às vezes ficam faltando algumas coisinhas, algumas informações. Então a intenção aqui é a gente poder pegar toda essa base, desde postura física, desde respiração, poder integrar um pouquinho até da filosofia prática do yoga durante a aula, para ser um momento da gente se observar. E ser uma coisa tranquila da gente poder adicionar na rotina, não ter que se comprometer de cara com uma aula de 1 hora de duração. Então aqui, como a gente está pegando do zero, a gente vai pegar posturas bem simples e a gente vai numa crescente ao longo do mês. Na aula de hoje, o que eu queria que vocês tentassem focar é em sentir o que a prática está sendo, em sentir o que ela está oferecendo, como o seu corpo vai se comportar, sua mente, sua respiração, suas emoções. Então, a minha intenção não é que você se esforce. Até quem já pratica há muito tempo, eu não quero que vocês entrem naquele ponto de fazer muito esforço para chegar no movimento, num alongamento. Não é essa a intenção. Eu quero que vocês sintam, experimentem como se fosse a primeira vez, como se essa fosse a primeira aula de yoga. Não espero de ninguém uma postura perfeita, uma postura avançada. Não espero que vocês já saibam fazer as próprias correções. Tudo isso vai sendo passado e construído aos pouquinhos ao longo do mês. Outra coisa, vocês conseguem me ver por aqui, mas eu quero incentivar desde essa primeira aula que vocês tentem me escutar muito mais do que me enxergar, para vocês poderem tomar como base o próprio corpo ao invés do meu. Óbvio que começando vai ser normal, vai ter dúvida, querer ver, tô fazendo certo, tô fazendo errado, normal, mas eu quero que vocês se adaptem a sentir os comandos no próprio corpo para vocês aprenderem a se corrigir. Porque a intenção não é que vocês sejam alunas presas a uma professora, presas a uma metodologia, é que vocês saibam praticar yoga com o corpo de vocês, o corpo de cada uma de vocês em qualquer tipo de aula, ok? A gente tem o nosso caderninho, não sei quem conseguiu imprimir, quem está usando em PDF, mas seria interessante se vocês pudessem dar uma olhadinha nele. Tem algumas perguntas para a gente fazer, algumas reflexões, desde por que a gente está chegando aqui no tapetinho, o que está te levando a praticar yoga. Até cada aula também a gente tem algumas perguntas-chave para a gente poder aproveitar mais a temática e a intenção de cada aula. Obviamente é algo opcional, mas seria muito legal se vocês conseguissem incluir isso na rotina também. Então vocês vão ver que todo dia ali nas aulas a gente tem uma coisa, um campo de formulário para a gente responder antes da aula e um para a gente responder depois da aula. Então, conforme vocês forem adicionando isso na rotina, se quiserem compartilhar também, tirar qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade. Ok? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que queiram pontuar antes da gente começar? Nada? Tranquilo? Todo mundo pronto? Então, como eu prometi, a gente vai começar bem de levinho. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é deitar no tapetinho de vocês. Nós vamos conhecer o nosso primeiro asana, nossa primeira postura, que é Shavasana, ou a postura do cadáver.
E eu aposto que de todos os asanas, esse vai ser o que vocês vão aprender o nome primeiro, porque é o favorito da grande maioria. Então vocês vão deitar no tapetinho, as pernas vão ficar estendidas na largura do quadril, as mãos vão ficar ao lado das coxas com as palmas viradas para cima. Seu nariz vai apontar para o teto. Percebe como seu corpo se sente nessa postura. Se você sentir algum incômodo na sua coluna, você pode tocar os seus pés no chão e deixar os seus joelhos se encontrarem. Mas se você conseguir ficar confortável, mantenha as suas pernas estendidas. Feche os seus olhos se você não fechou ainda. E tira o comecinho da aula para você perceber como você está chegando no seu tapetinho hoje. Percebe se o seu corpo tem mais energia, se ele está mais cansado no fim do dia. Percebe se a sua mente está acelerada ou se ela está mais quieta. Percebe o ritmo da sua respiração. Se é uma respiração profunda ou uma respiração mais curta. E eu quero que você comece a ativar os seus sentidos, percebendo quais são os sons que você consegue escutar no seu ambiente. Mesmo de olhos fechados, tenta perceber por onde entra mais claridade. Qual é a distância das paredes, do teto. Percebe a temperatura do ar ao seu redor e como esse ar entra pelas suas narinas. Se ele entra livremente, se tem alguma obstrução. Percebe como ele sai pelas narinas, se você consegue expirar de forma suave. Deixa a sua língua umedecer a boca. E vai começando a levar energia para os dedos dos pés e das mãos, movimentando levemente. Movimenta as suas mãos e pés, seus braços e pernas. Se quiser dar aquela espreguiçada no seu tapetinho. E a primeira coisa que nós vamos aprender é um exercício de pranayama, de respiração. Nós vamos aprender a respiração básica do yoga. Você vai deixar os seus pés relaxados lá no seu tapete, os joelhos dobrados. Se você quiser, os joelhos podem se encontrar. Você vai posicionar a sua mão direita no peito, a sua mão esquerda na barriga. Observa qual o ritmo da sua respiração e tenta perceber se essa respiração está mais puxada para a área do peito ou para a área da barriga. E a gente vai começar a isolar essa respiração como se existissem 3 etapas. Primeiro a minha área da barriga, depois a área das minhas costelas e por último a área do peito. Eu vou me concentrar por enquanto só na barriga. Toda vez que eu inspirar, o meu umbigo vai levar a minha mão lá para o teto, deixando espaço para os pulmões encherem de ar. Toda vez que eu expirar, eu vou esvaziando a barriga, pressionando o meu umbigo lá embaixo no chão.
Inspira, deixa a barriga crescer para o teto. Expira, recolhe seu umbigo para o chão. Mais uma vez, inspira a barriga para o teto. Expira o umbigo para o chão. Você vai continuar essa respiração, mas a gente vai adicionar mais uma etapa. Quando você inspirar, sua barriga vai crescer para o teto e você vai fazer a intenção de afastar as costelas para os lados. Expira, deixa as costelas fecharem e recolhe o seu umbigo lá embaixo. Inspira, cresce a barriga. Abre as costelas. Expira, fecha as costelas. Umbigo para o chão. Mais uma, inspira, barriga. Costelas. Expira, costelas. Barriga. E vamos adicionar a última etapa. Inspira, enche a barriga, enche a área das costelas, peito para o teto. Expira, recolhe o peito, fecha as costelas, umbigo para o chão. Inspira, cresce a barriga, abre as costelas, cresce o peito. Expira, recolhe o peito, costelas, barriga. Inspira de baixo para cima em 1, 2, 3 e recolhe 3, 2, 1. A última, inspira 1, 2, 3, expira 3, 2, 1. A intenção é que você deixe essa respiração acontecer durante toda a sua prática. Não se preocupa em ficar muito paranoico com isso agora na primeira aula, mas essa é uma respiração que a gente tenta manter ao longo da aula inteira. Beleza? Devagar agora você vai trazer os seus joelhos lá para a sua barriga. Abraça as suas pernas, sua testa vai procurar os joelhos, não precisa fazer muita força, não precisa intensificar muito. E eu quero que você esvazie o pulmão pensando no seu umbigo empurrando o chão para baixo, dando força para você levar o peito ainda mais acima. E nesse abraço apertado, a gente vai fazer a nossa primeira intenção de aula, o nosso primeiro Sankalpa, que é um acordo para a gente manter em todas as nossas próximas aulas. Esse acordo ele segue todos os princípios de filosofia do yoga. Então você vai combinar consigo mesma que durante a sua prática você não vai ser violento com o seu corpo. Você vai saber reconhecer de verdade qual o momento que ele está, sem tentar cobiçar alguma postura que ele não esteja pronto para fazer. Você vai se liberar das expectativas, mantendo a sua mente limpa, o coração aberto, com o chamado santosha, ou contentamento, de apenas poder se movimentar e experimentar algo novo. Que você consiga se perceber durante a prática em corpo, mente e emoções. E que você consiga se entregar a esse momento confiando no seu próprio corpo. Devagar, deixou a coluna deitar lá embaixo, relaxa a cervical.
A gente sempre começa a aula fazendo a liberação das articulações. Nós vamos girar os nossos pés lá para fora. E devagar vamos trocar a posição do movimento, direcionando o giro para dentro. Pés relaxados, a gente vai fazer a mesma coisa com os joelhos. Eles sobem unidos, se separam lá em cima, descem separados. Se encontram lá embaixo, sobem unidos, se separam. Eu quero que você já tente sentir lá na sua lombar como essa massagem vai estimulando a sua coluna, como esse movimento vai atingindo a área da virilha, da coxa. E da próxima vez que os seus joelhos subirem, você vai inverter a direção. Os joelhos descem unidos, se separam lá embaixo e sobem separados. Tenta perceber se alguma direção do movimento é mais fácil ou mais difícil. Se algum dos lados tem mais facilidade para se movimentar. E da próxima vez que os joelhos se unirem, os seus joelhos vão cair para o seu lado esquerdo. Você vai abrir os seus braços na linha dos seus ombros, lá no chão. Você vai inspirar profundo olhando para a sua mão direita. Quando expirar, a mão direita tenta encontrar a sua mão esquerda, um ombro sobre o outro. Inspira, deixa o ombro tocar o chão, estica o braço, olha para a mão direita. Expira, fecha. De novo, inspira, abre. Expira, fecha. Abriu, vai voltar o joelho ao centro e vai trocar a perna. Perna cai para o lado direito. Seu rosto aponta lá para a sua mão esquerda. Inspira profundo, abrindo o peito. Expira, palma da mão, busca a palma da mão. Inspira, cresce. Expira, recolhe. Inspira, cresce. Expira, recolhe. A última cresceu. As duas mãos vão se encontrar lá no centro. Vai posicionar a sua mão na frente da sua barriga. E a mão vai ajudar a levantar o corpo. A cabeça vai ficar bem pesada. Usa a força dos braços e sobe devagar. Nos encontramos sentados no tapetinho. Cruza as suas pernas em uma posição confortável. E você vai girar o tronco lá embaixo. Se você quiser, o seu pescoço pode acompanhar o giro. Da próxima vez que o peito for à frente, você troca a direção do movimento. E da próxima vez que o seu tronco vier à frente, você vai subir. Você vai ficar exatamente onde você está. Eu vou me virar só para poder demonstrar melhor o que vai acontecer agora. A gente vai imaginar que existe uma parede na nossa frente. E eu vou empurrar essa parede para longe de mim. Toda vez que eu encher o meu pulmão de ar,
Essa parede vai resistir e eu vou deixar o meu peito crescer e o meu queixo cair lá para trás. Toda vez que eu soltar o ar, o meu queixo vai vir ao peito e eu vou empurrar mais ainda essa parede, jogando as costas lá atrás. Inspira, cresce. Expira, arredonda. E vai sincronizando. Inspira de baixo para cima. E expira de cima para baixo. Inspira de baixo para cima. Expira de cima para baixo. A última inspira. E expira. Muito bem, voltou ao centro. Você vai posicionar o seu pé direito lá embaixo, encontrando a sua virilha. E o seu pé esquerdo vai vir por cima da sua perna. Se não for possível, você pode fazer outra variação mais confortável da postura de lótus, contanto que você mantenha o seu pé direito embaixo, ok? A sua mão esquerda vai lá no seu joelho direito. A sua mão direita vai lá no seu joelho esquerdo. E você vai fazer a pressão de empurrar os joelhos para baixo. Mantendo essa pressão, sente essa ativação lá na sua coluna, lá nas suas escápulas, e você vai movimentar o seu pescoço. Orelha busca o ombro, orelha busca o ombro. Você vai voltar ao centro e a gente vai intensificar. A sua mão direita continua empurrando o joelho esquerdo para baixo. A sua mão esquerda vai dar uma volta, vai apontar lá para o teto e fazendo essa pressão de empurrar a perna para longe, você vai deixando o seu tronco cair para o lado direito. Mais importante do que descer muito é você conseguir manter a sua coluna ativa, sem deixar arredondar. Mantenha a respiração, não deixe a respiração prender. Inspira, volta. Nós vamos aproveitar a mesma pressão da mão. Eu vou empurrar a minha coxa agora para frente, enquanto a minha mão oposta vai lá atrás e eu faço uma torção, giro o peito lá para a lateral, finge que tem uma corda mantendo o topo da sua cabeça para o teto, seu queixo tentando ultrapassar o seu ombro. Inspira profundo. Expira, tenta intensificar o movimento. Inspira, volta ao centro. Ok? Continuem onde vocês estão. Vocês vão entrelaçar as duas mãos lá atrás e vocês vão pensar em empurrar a mão na direção dos seus ombros. E com isso eu vou inspirar crescendo o peito para cima, queixo para cima. Tenta não soltar o peso em cima do tapete. Tenta manter a pressão dos seus braços. Mãos se afastando das costas. Inspira profundo. E solta. Muito bem, nós vamos trocar a posição das pernas. Então agora o meu pé esquerdo vai ficar recolhido na virilha e o meu pé direito vai ficar lá em cima. Eu vou cruzar, empurrei os joelhos para longe de mim,
Usei essa força para ativar os meus ombros, peito para cima. E eu vou alternar cabeça de um lado para o outro. Tenta não deixar o movimento das mãos afrouxar. Ok. Mão esquerda empurrando a sua perna direita. A mão direita cresce e deixou cair lá na lateral. Mantém essa intenção sempre de empurrar o joelho para o lado e para baixo. E mantém o cotovelo de cima estendido. Percebe novamente se tem um lado mais fácil que o outro. Inspira, subiu. Quando expirar, empurrou a coxa para longe de você. Torceu a mão de trás, ajuda a jogar o seu corpo para cima. Seu queixo querendo ultrapassar o seu ombro. Inspira, enche os pulmões. Expira, tenta intensificar. E volta. Mãos entrelaçadas, mãos indo para longe das costas. Relaxa o seu queixo lá atrás, peito para o teto. Respira. E volta. Todo mundo ok? Muito bem. De onde vocês estão, vocês vão trazer as suas pernas à frente. Os calcanhares vão ficar no chão. Uma posição onde você consiga manter a intenção do seu umbigo procurando a coxa, sem deixar a coluna arredondar lá atrás. E a gente vai aprender um pequeno truque com uma musiquinha que todo mundo já conhece: cabeça, ombro, joelho e pé. Toda vez que eu pensar em cabeça, eu vou pensar em empurrar o topo da minha cabeça para o teto. Toda vez que eu pensar em ombros, eu vou pensar em afastar os meus ombros para o chão. Sem mexer na cabeça, sem mexer nos meus ombros, as minhas mãos vão atrás do meu joelho. E daqui, sem mexer a cabeça, sem mexer em ombro, as minhas mãos vão na direção dos meus pés. Não se preocupe em segurar ou não os seus pés. Se preocupe em manter a sua coluna estável. Beleza? Então vamos lá. Cabeça, ombros, joelho e escorrega pé. Segurou onde você conseguir, intenção do seu umbigo empurrando a coxa para frente, intenção do seu peito querendo subir para cima dos joelhos. E você vai olhar à frente, relaxa o pescoço, não precisa deixar ele tensionado. Inspira profundo, de baixo para cima e solta de cima para baixo. Inspira de baixo para cima, expira de cima para baixo. Na próxima, inspira. Enquanto você expira, seus pés vão tentar caminhar um pouquinho para longe. E vai ativar a cabeça, ativou seus ombros. Olha lá para frente, peito ativo. Respira. Percebe quais são as áreas de mais desconforto do seu corpo. Tenta direcionar a intenção de respirar nessa área. Inspira direcionando o ar. Expira relaxando.
E vamos voltar à coluna. Eu vou estender as minhas pernas no chão, deixando os meus pés apontando lá para a cabeça. E eu vou ativar a cabeça, ombros, joelho, escorrega, não precisa ir para o pé. Chega onde você conseguir segurar de uma forma confortável, sem deixar a sua coluna curvar. Ativa. E você vai usar os seus cotovelos. Os seus cotovelos vão dobrar como se você quisesse encostar eles no chão. Percebe como o seu corpo se comporta. Sentiu que a coluna deu uma arredondada? Estica novamente. E de onde você estiver, você vai girar o pescoço. Tenta soltar a tensão do começo das costas. Pode trocar a direção do movimento. Quando voltar ao centro, ativou tudo. Inspira profundo. Expira, vai deixar arredondar. Solta o peso do seu corpo lá embaixo. Isso. E devagar, vem arredondando tudo. Seus braços vão crescer lá pro teto. Estica bem a coluna. Expira, deixa as mãos caírem lá atrás. Não se preocupa muito aonde elas vão cair. Usa a pressão das mãos para empurrar o peito para cima. Se você quiser, movimenta um pouquinho de um lado para o outro. Você pode desenhar um 8 com o peito. Só para soltar um pouquinho mais. Muito bem. Pés ativos no chão. A gente vai aprender agora uma transição que a gente vai usar em todos os momentos da nossa aula. Aliás, em todas as nossas aulas, em vários momentos. Eu vou pensar em cruzar as minhas pernas do jeito que a gente estava. E eu vou transferir o meu peso para as mãos, tira o bumbum do chão e volta. Transfere o peso para as mãos, tira o bumbum do chão e volta. Mais uma, tirou o bumbum do chão e agora eu vou descruzar as pernas lá atrás. Eu vou alinhar o meu corpo em 4 apoios, joelhos abaixo da linha do quadril, punhos abaixo da linha dos ombros. E nós vamos fazer a variação vaca e gato. Primeira coisa que eu vou pensar é em me empurrar para longe do tapete. Quando eu inspirar, quadril para o teto, barriga para o chão, peito para frente e para cima, olha para frente. Enquanto eu solto o ar, o meu queixo vem ao peito, as costas vão para o teto e o bumbum vai lá para frente como se eu quisesse tocar o quadril nas mãos. Inspira, quadril, barriga, peito, olha à frente, expira, queixo ao peito, costas para o teto, quadril à frente. E sincroniza a respiração, inspira de trás, para frente, expira, frente, para trás. A última inspira. E expira. Vou parar a coluna em uma posição neutra e eu vou olhar lá para o meu pé direito como se eu quisesse encostar o meu ombro direito no meu quadril. Percebe um ponto de pressão lá na sua cintura? Inspira, volta ao centro. Expira, troca ao lado, olha lá para o seu pé esquerdo. Intenção do seu ombro buscando o seu quadril. E volta ao centro.
Vou manter essa minha intenção de afastar o meu corpo do tapete. Eu vou usar a base do meu pé esquerdo para me firmar mais ainda no chão. E eu vou esticar o meu pé direito lá atrás. Eu vou levantar o meu calcanhar. Cuidado para o seu quadril não girar. Mantenha o ossinho do quadril apontando para o chão. Pressiona o seu umbigo lá nas costas. E devagar voltou. Para o outro lado, firmou o pé, esticou a perna esquerda, subiu. Umbigo para as costas. E volta. Os pés cruzam lá atrás. Senta no seu tapetinho. Você vai usar a ajuda das mãos para transferir o seu peso para o centro do tapete. Os dois pés no chão. Você vai pensar naquela postura do gato, arredondando a coluna. Cada vértebra da coluna vai com calma para o tapete. Se você quiser e tiver espaço, as suas mãos podem esticar lá atrás, dando uma leve espreguiçada. Seus braços vão abrir ou fazendo um T com os seus ombros, ou se você não tiver tanto espaço, você vai fazer braços de cactus. Os seus cotovelos vão seguir a linha do seu ombro e a sua mão vai cair para trás. Devagar, os seus joelhos vão cair para o lado direito. Mantenha os ombros colados no chão, mesmo que o quadril tenha que voltar um pouquinho. E olha lá para o seu lado esquerdo. Intenção de encostar a orelha no chão. Inspira, volta o corpo todo ao centro. Expira, troca a direção. Inspira, volta tudo ao centro, abraça os joelhos e vai fazer um rolinho com a coluna, balançando de um lado para o outro, deixando as costas relaxarem no chão. Devagar, segura por trás das suas coxas, estica os dois pés para o teto. Solas apontando para o teto, dedos apontando para a cabeça. Tenta manter a sua coluna relaxada, percebe se você cria algum tipo de tensão desnecessária no pescoço, nos ombros, quem sabe até no seu rosto. E devagar, deita, relaxa as suas pernas no chão, voltamos ao nosso Shavasana, como lá no comecinho da aula. Mãos ao lado das coxas, viradinhas para cima. A partir de agora, nada vai se mexer. Você só vai dando a ordem para o corpo soltar qualquer tipo de tensão. Deixe seus pés caírem soltos no tapete. Relaxa suas panturrilhas. Solta as travas dos joelhos. Relaxa o peso das coxas e a tensão dos glúteos. Deixa as suas costas encontrarem o apoio do chão. Deixa suas mãos e braços caírem leves. Relaxa os ombros. Relaxa a sua nuca.
Deixa o peso da sua cabeça cair bem levinho no tapete. Tira a tensão do seu maxilar. Se a boca abrir de leve, deixe ela abrir. Solta a tensão da área dos dentes e da língua. Relaxa o peso das pálpebras. Relaxa músculos dos olhos e os músculos atrás dos olhos. Relaxa as sobrancelhas, testa e até a raiz do seu cabelo. E se permita tirar esse espaço do seu dia para não se preocupar. Você não precisa fazer nada, nem pensar em nada. Apenas se deixe descansar, mantendo a atenção apenas no que acontece por dentro da pele. Aos pouquinhos, vai retomando a consciência do lugar onde você está, percebendo o peso do seu corpo no chão, percebendo os sons que você consegue escutar, percebe a claridade chegando até você. Como o ar entra e sai pelas narinas. Percebe se o seu corpo se sente diferente do começo da aula, se a mente está diferente. Com calma, deixa a sua língua umedecer a boca, umedecer os lábios. E vai deixando a respiração mais profunda. Começa a acordar os dedos dos pés e das mãos. Pés e mãos, pernas e braços. Se quiser, pode dar aquela espreguiçada. E no seu tempo vai virar para o seu lado direito, numa posição fetal,
se aconchegando. Se dá um abraço, se dá um carinho. E com calma novamente, a sua mão esquerda vai à frente da sua barriga e você vai usar a força das mãos e dos braços para subir o seu corpo. A cabeça é a última a levantar. Nos encontramos sentados em lótus. Quando inspirar, seus braços vão crescer pela lateral bem grande, até as mãos se encontrarem lá em cima. Expira, suas mãos se encontram unidas ao centro do peito. Deixa a cabeça acompanhar o movimento. Inspira, cresce os braços. Expira, mãos ao centro do peito. E sincroniza com a respiração. Inspira, cresce. E expira. Se agradeça por esse tempo para cuidar do seu corpo e da sua mente. Que vocês tenham uma ótima noite de descanso. E nos cumprimentamos todos dizendo Namastê.